E no vídeo de hoje irei falar sobre a pior maneira de se cobrar por um serviço na engenharia civil. Conversando com colegas de profissão e também fazendo uma análise de mercado, fica perceptível que muitos profissionais adotam o metro quadrado por construção, um metro quadrado construído para se basear na hora de precificar o seu serviço. Isso também se aplica para a parte de projetos. Muitos profissionais que atuam nessa área de projetos se baseiam na hora de precificar os seus projetos também por metro quadrado. Hoje a gente tem inúmeras maneiras de precificar os nossos serviços e aqui eu te adianto que cobrar por metro quadrado para precificar o seu serviço não é uma maneira que a gente recomenda para você fazer aí na sua empresa ou na sua carreira. Cobrar por metro quadrado, você ter um metro quadrado engessado para precificar o seu serviço é uma das piores maneiras de precificação de serviço na engenharia civil. E para clarear esse assunto, eu quero trazer aqui um exemplo. Digamos que você vai elaborar um orçamento de duas residências. A primeira residência, ela tem 200 metros quadrados, ela é de alto padrão, tem aquele acabamento de luxo e ela fica a 200 quilômetros da sua sede, ela fica em outra cidade distante aí da sede da sua empresa, então você teria que ter esse deslocamento para fazer as visitas em campo, para fazer todo o acompanhamento. E a segunda residência, ela tem também 200 metros quadrados, só que é uma residência mais simples, com acabamento mais inferior, um acabamento mais simples, de baixo padrão, e ela fica ao lado do seu escritório, ou seja, o deslocamento para você fazer o acompanhamento ele vai ser mínimo. E na hora de precificar, na hora de elaborar o orçamento para essas duas residências que têm a mesma metragem quadrada, ambos têm 200 metros quadrados, se você adotar um valor fixo de metro quadrado construído, você pode ter certeza que um dos orçamentos, se não dizer os dois orçamentos, eles vão dar furado. Então cobrar por metro quadrado não é um método que a gente indica para os profissionais da construção civil aplicarem na hora da precificação do seu serviço. O que a gente orienta é que cada serviço tem as suas particularidades e cada serviço tem que ser orçado individualmente. Após você fazer todos os levantamentos, fazer a leitura e análise de projeto, entender o que vai ser feito naquela construção, você vai fazer um levantamento em campo e também analisar o tempo de execução para finalizar esse determinado serviço. Então, feito todas essas análises, a gente vai chegar no valor final do orçamento após a aplicação do BDI, que é a margem de lucros e bônus e despesas indiretas. Então, feita essa parte de finalização do orçamento, a gente pode agora dividir pelo metro quadrado, que a gente vai ter um metro quadrado personalizado, ou seja, um metro quadrado que é exclusivo para uma determinada construção. Então, engessar o metro quadrado, por exemplo, muitos profissionais adotam 350, 400, 500 reais o metro quadrado construído. Só que você não pode engessar a maneira de precificar o seu serviço, porque como eu falei, cada serviço tem a sua particularidade. Essa residência que fica mais distante aí do seu escritório pode ter um pedágio, a gente já viu que tem um deslocamento muito grande, fica na cidade vizinha, então você vai ter um gasto muito maior com deslocamento, com pedágio, com manutenção do seu veículo e também com o seu tempo, porque quando você se desloca para acompanhar um serviço, você deixa de executar outros serviços que ficam próximos à sua sede. Tudo isso tem que ser analisado e incluído nos seus orçamentos de obras. Então, a maneira que a gente sugere para você cobrar pelos seus orçamentos, pelos seus serviços, é analisar caso por caso, analisar individualmente e banir o preço por metro quadrado engessado para você aplicar aí no seu serviço. Isso também se aplica para projetos. Muitos profissionais se baseiam por metro quadrado. Quanto que é o metro quadrado do projeto arquitetônico, do projeto estrutural? E acaba passando o orçamento baseado na metragem quadrada sem entender as particularidades, os desafios, o nível de responsabilidade que será envolvido naquele projeto e também o risco do projeto na qual você foi solicitado para fazer um orçamento. Então, também os projetos, existe um método para você cobrar por projeto. A gente já fez aqui no canal um vídeo muito completo explicando a como você cobrar pelos seus projetos de maneira inteligente. Eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição. Se você trabalha nessa área de projetos ou pretende atuar com projetos, é um vídeo fundamental para você assistir, para você conseguir precificar de maneira mais inteligente seus projetos e otimizar a sua margem de lucro e não correr o risco de tomar prejuízos aí nos seus orçamentos de obras. Bom, então esse foi o vídeo de hoje, a como você
precificar de maneira correta o seu serviço. A maneira de cobrar por metro quadrado é uma maneira mais simples, é uma maneira mais usual, mas é a maneira que a gente menos indica para os profissionais. Em raros casos, apenas para ter uma noção de quanto que vai ficar, não é nem para passar o orçamento para o cliente, a gente vai e adota uma precificação por metro quadrado apenas para ter uma noção. Mas se o cliente realmente quiser um orçamento para ser executado, todo o serviço deve ser analisado individualmente, de acordo com todas as suas particularidades. Se você gostaria de se aprofundar nessa parte de orçamento de obras, a gente preparou um aulão sobre orçamento de obras, onde a gente vai fazer todos os levantamentos de um estudo de caso e fazer a precificação de algum serviço de uma residência. Então vou deixar também o link para você acessar esse aulão gratuito sobre orçamento de obras e se aprofundar nessa parte de precificação, porque quando a gente se prepara para oferecer os nossos serviços para o mercado, uma das partes mais importantes é a gente garantir que vai precificar de maneira correta os nossos serviços. Bom, te agradeço você por acompanhar a gente em mais esse conteúdo, um grande abraço e até o próximo vídeo.